Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, vocês já viram o título? Por que eu começo falando se vocês já viram, né? Porque você já sabe do que se trata, né? Pelo título do vídeo, né? Gente, que notícia, gente, que tá fervendo. Olha só essa notícia. Gente, eu vou ler. Família do Gugu Liberato, que faleceu já. A família do Gugu quer condenação de Ricardo Rocha e indenização de 100 milhões de reais, né? Então, eu vou ler aqui a notícia, o que tá dizendo, olha que notícia quente. A família de Gugu Liberato subiu o tom do processo, né? Que discute a partilha da herança bilionária do apresentador e decidiu pedir na justiça a condenação por má fé do homem que tenta provar ser filho do Gugu. Após exame de DNA comprovarem a falta de parentesco, o vendedor de carros de luxo entrou com pedido de exumação do corpo do Gugu. Então, ele, depois do DNA dar negativo, né? Ele não se contentou, ele agora pediu a exumação do corpo do Gugu. Olha que absurdo. Ele alega que o apresentador não seria filho biológico de Dona Maria do Céu Moraes Liberato. E por essa razão, os testes, né, que ele fez de DNA teriam dado negativo. Palavras desse homem, né? Não são minhas. Os herdeiros legítimos se irritaram, né, com a nova tese criada por Ricardo Rocha e decidiram pedir na justiça sua condenação por litigância de má-fé. Eles também querem o pagamento de uma indenização que pode ultrapassar 100 milhões de reais. Pode ultrapassar 100 milhões de reais. Vamos lá que não acabou. Ricardo Rocha surgiu na batalha pela herança de Gugu. Em junho de 2023, conseguiu travar a partilha de bens por conta de suas exigências, após impor que a comparação de seu material genético deveria ser feita com os dados da mãe do apresentador e seus dois irmãos, Aparecida e Amândio Liberato. Os exames concluíram em dezembro de 2024 inexistência de parentesco e a justiça retirou imediatamente de cena, autorizando a divisão do patrimônio de Gugu entre os beneficiários listados em seu testamento. Mas o vendedor, Ricardo Rocha, pegou a família Liberato desprevenida em fevereiro deste ano, ao entrar com recurso exigindo a exumação do corpo do Gugu, né? Ele entrou com pedido, gente, pedindo a exumação do corpo do Gugu, né? Interdição da sepultura e bloqueio do patrimônio. A alegação para o pedido é de que Gugu não seria filho biológico de Dona Maria do Céu, diz o Ricardo Rocha, né? Ele acusa. O que significaria os resultados negativos dos exames de DNA que ele fez, né? A justiça acolheu a demanda e os advogados do herdeiro de Gugu decidiram engrossar a voz. Eles afirmam que Ricardo tem causado constrangimento e provoca prejuízos financeiros e psicológicos na família, né, do Gugu. Slap teve acesso às novas peças do processo que foram protocoladas em dia 12 de fevereiro pelos dois escritórios que defendem os herdeiros do Gugu. A defesa é dividida em dois times. De um lado, Carlos Regina, responsável pelos interesses de João Augusto, Mateu Liberato, Marina, irmão, 5 sobrinhos, tá? E do outro está Nelson William, que representa as gêmeas Marina e Sofia, Mateu Liberato. Eles entraram com documentos
distintos, mas pedindo exatamente a mesma coisa. Eles querem que a justiça impeça a realização da exumação do corpo do apresentador, bem como a condenação de Ricardo Rocha e o pagamento de indenizações. Eles alegam que Ricardo Rocha tem agido de má fé por não cumprir com exigências que o mesmo fez ao longo de todo o período em que houve discussão em torno da realização de exame de DNA. Os advogados dizem que numa audiência realizada 9 de setembro de 2024, o vendedor de carro teria concordado em não realizar a exumação do corpo, caso na comparação de seu material genético era realizado com a Dona Maria do Céu e seus outros 2 filhos, em que pese ter assumido pessoalmente o compromisso perante todos diante dos resultados negativos dos exames de DNA. O autor descumpre o acordo ajustado, exigindo medidas mais gravosas para induzir o reconhecimento do vínculo biológico, que já comprovou inexistente, tudo às custas do constrangimento moral e patrimonial dos réus. Documento apresentado pelos advogados da família do Gugu. Além de produção de provas, o autor também pleiteia o bloqueio parcial do patrimônio deixado pelo de cujos e manutenção das garantias oferecidas nesses autos. Excelente. A má fé do autor é evidente. A presente demanda foi inaugurada com a apresentação de fatos dissociados da realidade sem um mínimo de indício a embaçar as alegações apresentadas. Tudo para forçar o vínculo biológico entre o autor e Gugu, o que, visto, provou-se inexistente. Acrescentando os advogados da família do apresentador. Os representantes legais do parente do Gugu também apontam que Ricardo apelou para a teoria de que o apresentador fosse filho adotivo de Dona Maria do Céu, por mero desespero, e afirma que tal colocação não passa de um desvaneio do vendedor. Prejuízo milionário. Assim que Ricardo entrou no processo em meados de 2023, ele deu um valor à causa apenas de R$ 1.000. Caso ele fosse derrotado, teria que pagar apenas essa quantia aos familiares do Gugu. Ao final de todo o processo, mas diante do trabalho e prejuízos que tiveram ao longo desse período, os 2 escritórios defendem o claro liberado pedido revisão do valor da ação, reajustando para R$ 250 milhões, que é a quantia pretendida por Ricardo Rocha na partilha dos bens. Considerando a natureza repercutória da presença da ação, bem como a acumulação de pedidos patrimoniais consistentes do bloqueio dos bens transferidos aos herdeiros, testamento do cujo requer-se alteração do valor, caso ofício, para que corresponda Gente, é uma coisa assim, umas palavras aqui bem complicadas. Gugu, no mínimo, um valor equivalente à soma dos imóveis oferecido ao réu, intimando-se o autor para complementar as custas correspondentes. Aponta a família do Gugu. Com essa alteração do valor, Ricardo Rocha pode contrair uma dívida espantosa, já que os advogados pedem a condenação do vendedor ao pagamento de 20% em honorários os honorários do advogado, né? Caso a justiça acate essa decisão, ele terá que pagar 50 milhões para cada um dos escritórios, totalizando 100 milhões de reais. Mas a situação ainda pode piorar do Ricardo Rocha. A defesa
da família Liberato também exige a condenação de Ricardo Rocha por litigância de má-fé, um crime que não prevê prisão, mas imputa ao condenado o pagamento de uma multa que pode variar de 1%, 10% do valor da causa, ou seja, ele pode ainda ter que desembolsar 2,5 milhões, 25 milhões de reais, né, para família do Gugu, né, para os advogados, né. Posicionamento. Slap procurou os 2 escritórios que defendem os herdeiros do Gugu e também os advogados de Ricardo Rocha, mas somente Nelson William, representante de Marina e Sofia, nos atendeu até a publicação desta reportagem e alegou que não poderia se aprofundar nas explicações, por se tratar de um processo que ocorre em segredo de justiça. Os supostos abusos presenciais, mencionou, ocorreram no mesmo processo no qual Ricardo Rocha, apesar da paternidade já ter sido afastada por meio de exame de DNA, persiste em apresentar uma nova tese sem qualquer fundamentação concreta, baseando-se apenas em especulações eventuais, medidas que reparação será avaliada pela família do Gugu Liberato, após a conclusão do processo em curso. Gente, então, que história, gente. Então, agora, né, o Ricardo Rocha, né, esse Ricardo Rocha, que acusa ser filho do Gugu Liberato, né. Então, já foi feito o DNA, já foi confirmado que ele não é filho do Gugu, que ele não tem parentesco com o Gugu. E ele não se conforma, né, e ele agora tá pedindo a exumação do corpo do Gugu, né, que eu acho uma falta de respeito com a opinião própria, né. Eu acho uma maldade, né, uma crueldade com a mãe, né, com a mãe dele, né, com os filhos dele, né, que amavam ele de verdade, né. Eu acho uma desumanidade alguém fazer uma coisa dessa, né, pedir pra exumar o corpo dele, gente. Então, além disso tudo, porque ele não se conformou que o DNA deu negativo, né, agora ele quer a exumação do corpo do Gugu, pra poder fazer novo exame de DNA, porque ele não se conforma que ele não é filho do Gugu. Aí tá. Aí agora, a família do Gugu, né, pediu a condenação dele por má-fé, né, está pedindo aí não sei quantos, né, 100, não sei quantos milhões de reais, né, que ele vai ter que desembolsar, né, se a justiça entender, né, que ele está errado, né. Então, ó, 100 milhões de reais, né, que a família de Gugu, né, tá pedindo, né, os advogados, né, por ele tá agindo de má-fé, né. Então, eu tô lendo aqui, né, o noticiário, né. Gente, que coisa, né. Agora, capaz que ele, né, que vai ter que desembolsar o dinheiro de onde ele não tenha, né, pra pagar todas essas coisas, né, que eles estão pedindo, né. Honorário de advogado, tudo que foi gasto, né, nessa história, né, né. Então é isso, gente. Se bobear, ele que vai ter que, em vez de receber uma herança, ele que vai ter que, né, que desembolsar tudo que ele tem, que ele não tem, né, pra pagar os advogados, né, que estavam cuidando dessa causa, né. Assim, a família de Gugu está pedindo, né, e está falando que ele está agindo de má fé, né, que ele está inventando tudo isso, né, que ele está agindo de má fé, né, o constrangimento para a família, né, o sofrimento para os filhos, né, para a mãe, para os filhos, né, e então é isso, gente. Eu vim falar, né, sobre essa história, né, que tá parecendo uma novela, né, cada dia um capítulo novo, né, então qualquer novo capítulo eu volto a vir aqui comentar. Tá bom então, gente, tchau, tchau.